Olá pessoal, bem-vindos ao Clash Vlogs, meu nome é Eduardo e eu já tô aqui para bater um papo sobre o perrengue que todo droneiro ou já passou ou vai passar, não tem como fugir, que é o ataque de pássaros. Nesses últimos dias eu fiz 2 voos com drone, com Mini 5, e nos 2 voos eu tive problemas com andorinhas. No primeiro foi tranquilo e no segundo, que foi ontem, foi um pouquinho mais sério. Então eu quero mostrar as imagens, vamos analisar um pouquinho aqui o comportamento das andorinhas, bater um papo sobre como evitar e o que fazer durante um ataque de pássaros. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. É aquela parada, pessoal, vida de droneiro não é fácil. Se não fosse um negócio tão prazeroso, eu acho que eu já tinha desistido há muito tempo. É muita pressão quando a gente coloca o drone no ar. A gente tem que preocupar com fio elétrico, a gente tem que preocupar com meteorologia, vai chover, vento, velocidade de vento e, claro, os pássaros, principalmente nessa época do ano, que é primavera e verão, que é quando os pássaros estão ali já reproduzindo, estão fazendo seus ninhos e eles ficam realmente extremamente agressivos. Eu tive problema com a andorinha, que não é exatamente um pássaro que ataca drone. Ela tem um movimento específico quando ela se vê ameaçada, que é de circular o drone, mas o problema é que numa manobra um pouco evasiva ali, de você ir para frente, você pode acabar batendo no pássaro, e isso é muito ruim, porque eu acredito que o problema não são os pássaros, o problema são os drones, entendeu? Porque os pássaros são os donos do espaço aéreo. Essa atitude deles é uma atitude de proteção aos ninhos. Então a gente tem que redobrar o cuidado justamente para não machucar os bichinhos também. E foram andorinhas, poxa, andorinhas é um problema, mas não é nada assim tão sério. Aqui na região tem muito carcará, que é um bicho que realmente pode atacar drone, porque eles vão confundir com presa. E maritacas também, que são famosas por não gostarem muito dos nossos brinquedinhos. A pomba é um bicho totalmente sem noção, pelo que eu li. Ela não vai atacar drone, mas ela é aquele bicho que ela não vai desviar do drone também. Então tem que tomar muito cuidado com o pombo, que é um bicho grande que se bater vai machucar ambos. Mas em outras partes do mundo, principalmente na Austrália, eles têm esse pássaro chamado magpie, que durante a época de reprodução do magpie é um terror. É muito comum ver vídeo na internet de magpie atacando não só drone, e os ataques do magpie não são esses ataques, não são esses voos assim de aviso não, entendeu? Não são esses voos de sai daqui não. Eles vão em cima, eles são pássaros extremamente agressivos. Alguns anos atrás viralizou um vídeo de um garotinho num patinete, correndo e o bicho vindo pra cima dele e atacando ele. E eles realmente bicam. O pessoal lá do Loop Infinito, aquele canal de tecnologia, o Will do Loop Infinito, ele praticamente perdeu o Mini 4 Pro na Austrália. E se não me engano, ele tinha ido até lá para testar o drone. Ele foi lá, acho que era um evento da DJI, ele pegou o drone, foi voar, e o magpie foi lá e derrubou o drone dele. E aqui, pelo menos na minha região, a gente não tem nenhuma ave que tenha esse tipo de comportamento com drones. Eu mesmo nunca tive problemas muito sérios com aves, só ontem. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho dos vídeos que eu fiz. A ideia do vídeo era muito simples. Eu levantei o drone, eram umas 7 horas da noite. Eu geralmente procuro subir o drone mais ou menos a essa hora, porque eu sei que esse horário é um horário tranquilo de pássaros. A maioria dos pássaros já estão lá nas suas árvores. Só que dessa vez não. Ainda estava com bastante andorinha no ar. E a minha ideia era fazer um voo para programar uns waypoints. Eu tô com uma ideia de programar um voo e repetir esse voo cedo, à tarde e à noite, para mostrar as diferenças de imagem nesses 3 horários com um voo só programado. Vai ficar bacana. E eu ainda não usei essa função Waypoints no Mini 5 Pro. Só que eu tive que abortar a missão porque... Bora lá, eu vou mostrar as imagens, depois a gente volta aqui para conversar mais um pouco. Aqui, pessoal, a gente já vê uma andorinha ali. Eu deixei essa imagem em câmera lenta, tá com 50% para a gente poder ver aqui. Esse voo foi o voo que eu fiz anteontem, o primeiro voo do ano. E o problema é que começou agora, na hora que eu tava voltando eu já tinha feito o voo. E na hora que eu tava trazendo já o drone de volta. Olha essa
olha esse bicho. Mas é aquela coisa, né? Elas ficam dando volta. Então a gente olha, essa foi que chegou mais perto. Eu coloquei bem em câmera lenta aqui para vocês verem a distância que as andorinhas chegam. Então eu peguei e desisti. Assim, vou descer. Quer dizer, agora que eu já estava descendo. No outro que eu tive que desistir, que era um voo bem maior, que é o que eu vou mostrar agora, que é esse aqui, que eu primeiro aqui, ó, já dá para ver umas andorinhas ali, só que pela tela do controle eu não vi. Então o voo era para ser simples, poxa, eu ia programar uns waypoints, eu ia executar os waypoints agora nessa hora, depois de manhã e depois de tarde. Só que não deu. Eu também decolei de um lugar onde eu nunca tinha decolado antes, que é bem aqui embaixo do prédio. Eu achei um lugarzinho aqui. E como era domingo, estava vazio de carro, porque o cruzamento aqui é meio movimentado. Foi de boa, entendeu? Eu quis mostrar esse prédio aqui que eu nunca tinha mostrado. O pôr do sol estava muito bacana. Na verdade, eu devia ter ido nessa direção aqui pra frente. Olha o sol ali batendo aqui na parte esquerda, nas poças d'água ali. Tá bonito demais poça d'água ali na enchentezinha que deu ali naquela mata. Mas eu vim pra cá, eu vim pra essa área que geralmente eu não venho por causa de sinal. Como eu já tava mais perto aqui, tava tranquilo, entendeu? Fui fazer uma órbita nesse prédio aqui também, que eu nunca fiz uma órbita aqui. Eu gosto de fazer órbita em prédio, que eu acho que fica bacana, a cidade em volta dá um efeito paralaxe bacana. E depois daqui eu tava meio sem ideia, eu tava aqui pensando onde é que eu posso ir. Eu não queria ir agora aqui pra esquerda, porque eu já fui muito pra essa área aqui. Aí eu resolvi ir lá tem um hotel bem aqui do lado, que é o Hotel Fênix. Falei assim, vou lá no Hotel Fênix fazer uma órbita lá, entendeu? Tipo, baixinho, tranquilo, não vai ter problema. E é lá que começaram os problemas. Como eu disse antes lá no vídeo, eu gosto de filmar durante essa hora, porque é a hora que eu sei que não vai ter pássaro, tá ligado? Geralmente essa hora eles já estão ali nas árvores, já estão de boa. Mas nesse dia não, acho que eles estavam ali ainda. E era o que? 7 horas da noite, né? Poxa, tá anoitecendo, é verão, né? Tá anoitecendo bem mais tarde. E essas andorinhas é interessante, porque são bichos, elas migram, né? Então primavera e verão elas ficam pra cá, depois elas vão embora pro norte. Olha essa foi uma das que passou mais perto, ela é um borrão ali, entendeu? Aí passou 1, 2, 3, passou essa aqui, eu falei assim, aqui eu já tinha desistido, eu vou embora. Aí o que eu fiz? O ideal é a gente levantar o drone e sair fora. E aqui eu levantei um pouco, não levantei muito. Aí pensei, vou fazer uma órbita aqui nessa torre de celular aqui para mostrar aqui o pôr do sol. E depois eu desço. Mas é aquela coisa, né? É aquela coisa do último, só mais uma órbita. E aqui também chegaram, aqui tiveram, que eu acho que eu vou mostrar agora, acho que foi que chegou mais perto. Elas vieram atrás. Ó, um aqui, eu vou deixar em câmera. Olha essa, é um borrão que passa na tela. Se eu não tivesse colocado, a velocidade agora aqui tá 75. Tá menos de 50%, tá bem câmera lenta, aquela ali. Aí no que eu vi, eu falei assim, quer saber? Não, bora voltar. É melhor não arriscar. Então, como eu disse no vídeo, a solução ideal é você levantar o drone e ir embora, sair ali da área, porque é uma parada de hierarquia. O pássaro que voa mais alto é o pássaro dominante. Agora eu queria saber de vocês, eu queria ouvir relatos de vocês sobre esse tema. Algum de vocês já sofreu ataque de pássaros? Algum de vocês já teve que sair de algum lugar correndo por causa de pássaro? Qual que foi a reação? Alguém já perdeu algum drone por causa de algum ataque de pássaro? Deixa aqui nos comentários, bora começar um diálogo, porque eu acho isso muito importante. Quanto mais informação a gente tiver, melhor a gente vai poder lidar com essa situação. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você puder deixar um joinha pra gente, vai ser muito bacana, isso ajuda demais o canal. Se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreva para mais vídeos de drones. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!